Fala galera do GV, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre evolução. Meus amores, essa videoaula é a videoaula de número 39, lembrando que a de número 38 vai estar lá no nosso portal site, beleza? Bom, meus amores, para a gente começar a falar sobre evolução, a gente primeiro precisa entender o que é o evolucionismo e o que viria a ser o fixismo. Para o fixismo, moçada, as espécies são fixas, imutáveis. Elas não podem sofrer variações ao longo do tempo, nem que seja uma mínima variação, correto? Já para os evolucionistas, as espécies, os organismos vivos estão aptos a sofrer variações ao longo do tempo, correto? Bom, dentre as teorias fixistas mais comuns que a gente conhece, o criacionismo, onde todas as espécies foi criada por um ser celestial, e aí dentro de cada cultura a gente vai ter um deus diferente, pode ser o deus vivo de Israel, pode ser Oxalá, pode ser o Buda, o Brahma ali, sei lá, enfim, dentro de cada Tupã, dentro da cultura indígena, dentro de cada cultura a gente vai ter aí o seu ser celestial criando as espécies. Também teremos a espontaneidade, algo que nós vimos lá em Geração Espontânea, e o catastrofismo, que é a evolução por meio de catástrofes causadas por intervenção divina. Na verdade, é muito semelhante ao que está escrito no criacionismo, certo? Já o evolucionismo, não. O evolucionismo ele surgiu após a avaliação da idade da Terra. Como assim após a avaliação da idade da Terra? A partir do momento em que se soube mais ou menos quanto de tempo teria o planeta Terra, começaram a surgir algumas ideias diferentes do fixismo. Na aula anterior, nós tínhamos dito que a evolução demanda de muito tempo. Tempo esse que o ser humano não é capaz de ver, né, de acompanhar, porque essas modificações, essas mutações, elas são devagarzinho, bem devagarzinho ao longo das gerações, beleza? Dentre os evolucionistas mais importantes estão o Lamarck e o Darwin, beleza? Bom, moçada, a gente começa pelo Jean-Baptiste Antoine de Monnet, vulgo Cavaleiro de Lamarck, moçada. Ele era um francês, um naturalista francês, apesar de que na França ele não obteve muito sucesso. Na França daquela época, era uma França muito ligada à religião, e o Lamarck ele foi ter mais sucesso lá na Inglaterra, beleza? O que o Lamarck dizia? O Lamarck acreditava nas mudanças que as mudanças no ambiente provocariam nos seres vivos a necessidade de uma modificação, ou seja, que induziriam um processo de evolução das espécies no sentido de se adequarem ao meio ambiente, correto? Então, para o Lamarck, o ambiente ele era o causador de uma determinada modificação. Ele era uma imposição do ambiente haver essa modificaçãozinha, certo? A concepção de que os seres vivos, por força de uma necessidade gerada ali pelas mudanças no ambiente, e isso progressivamente, tá, moçada? Mesmo nessa ideia maluquinha aí do Lamarck, ele dizia que era bem devagarzinho. Ele vai dizer que essa é a principal ideia do que a gente chamamos de lamarckismo, ou teoria de Lamarck, beleza? Bom, como assim? A lei de Lamarck, Lamarck ele baseava-se sua ideia em basicamente duas leizinhas muito importantes e que na maioria das vezes, moçada, nos soa aqui ao nosso ouvido muito correto, muito coerente. Quando a gente fala de evolução e a gente tenta explicar a evolução para quem ainda não estudou evolução, é muito mais plausível explicar de uma forma lamarquista do que de uma forma darwinista, certo? Então vamos lá. O Lamarck ele propôs a lei do uso e do desuso. Como que é isso, moçada? O Lamarck ele frequentava muito os portos das cidades. Era onde pulsava ali a vida naquela época. Então, molecada, o que acontecia? Ele notava que as pessoas, os homens que carregavam os materiais, os produtos para os navios para serem transportados, eram homens fortes, musculosos. Já
quando ele observava os cobradores de impostos, ele viu que eles eram bem magrinhos, bem raquíticos, não eram tão fortes quanto os estivadores. Então foi aí que ele veio e baseou a sua lei do uso e do desuso. A lei do uso e do desuso diz o seguinte: quanto mais você utilizar um determinado órgão, quanto mais você utilizar uma determinada estrutura, mais aquela estrutura vai ser desenvolvida. E se você não utilizar essa estrutura, ela vai se atrofiando, ela vai se perdendo aí ao longo do tempo, correto? Mais ou menos dessa forma aqui, ó. O patinho, ele tinha uma membrana interdigital, uma membraninha aqui entre os dedos, bem pequenininha. Conforme ele foi nadando, fazendo força ali para nadar, ele foi aumentando essa patinha, essa membrana interdigital, para poder nadar melhor. Então note que foi um ambiente que causou essa mudança no patinho. Isso era o que o Lamarck defendia bastante, certo? Entretanto, moçada, a lei do uso do desuso, ela pode parecer normal, né? Porque quando a gente imagina, peraí, se eu for para academia malhar, os meus músculos vão crescer. E se eu não malhar, os meus músculos vão atrofiar. Pode parecer ok essa lei, mas essa lei, ela é bem mais ou menos, ela não vai se aplicar a todos os casos. Por exemplo, imagine uma pessoa extremamente branca, mas bem branquinha mesmo. Se quando a pessoa vai ao sol, ela estimula a nossa pele a produzir um pouco mais de melanina. De acordo com a lei do uso do desuso, se a lei do uso do desuso fosse realmente verdade, 100% verdade, uma pessoa muito branca que vai à praia todos os dias vai ficar negra. E não é isso que acontece, né, moçada? Até porque a gente sabe que se uma pessoa muito branca for à praia todos os dias sem nenhum tipo de proteção, que não havia naquela época, o máximo que ela consegue é um cancerzinho de pele. A gente sabe que isso não vai funcionar. Então, por isso que a lei do uso do desuso é mais ou menos, certo? Outros exemplos também utilizados pelo Lamarck, foi o pescocinho da girafa, as patinhas da garça. Note que nas girafas, a característica adquirida e transmitida, o pescoço longo, foi desenvolvendo como resultado do esforço para se obter o alimento mais alto. Então, para o Lamarck, moçada, a girafinha foi esticando o pescocinho cada vez mais para alcançar o alimento que estava mais alto, né, na copa das árvores. E com isso, o pescocinho foi aumentando. E a garça, a questão do quanto mais para fora o corpinho ficar da água, melhor vai ser para a locomoção. Então, por isso que a garça tem patinhas finas. Então, note que em todos os casos, o meio ambiente está atuando como um solicitador, como aquele cara que vai exigir, como aquele cara que vai causar a modificação para que haja adaptação nos seres já existentes, correto? E uma lei que era muito embasada pelo Lamarck é a lei da transmissão do caractere adquirido. Isso daqui, moçada, não é nem mais ou menos correto. Isso aqui é todo errado. Essa lei vai dizer o seguinte, que as características adquiridas pelo uso, as características adquiridas ao longo da vida daquele organismo, era passada para as próximas gerações. Levando em consideração, moçada, que os trabalhos de Mendel vieram após Lamarck e Darwin, beleza? Eles não souberam explicar como era passada as informações, mas eles observavam que era passado de alguma forma aí as características. E para o Lamarck, essa característica, essa capacidade que um organismo obteve ali em vida, pode passar para frente. Por exemplo, se eu aprendi a falar inglês na minha vida, essa informação vai passar para o meu filho. E isso não é bem assim que funciona, né, moçada? A gente sabe hoje em dia. É só para vocês ficarem atentos na lei da transmissão do caractere adquirido, que é totalmente errado, certo? Para quebrar um pouco, aqui tem um exemplozinho da girafinha que eu falei para vocês. Para quebrar um pouco a ideia do Lamarck, moçada, a ideia do Lamarck ela foi bem aceita pela comunidade científica na época, não muito pela igreja, mas pela comunidade científica na época. Entra em cena Charles Robert Darwin, filho de um grande cientista, pai também de outros grandes cientistas. A família Darwin, moçada, era uma família de grandes cientistas, grandes naturalistas. Ele nasceu na Inglaterra, ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 e morreu em 1882. Ele era um médico, estudava bastante a religião, tá, moçada? Isso foi, mais à frente a gente vai entender a grande sacanagem que fizeram com Darwin. Mas foi lá quando ele começou a estudar mesmo as espécies vivas, a natureza, foi que ele ganhou um certo reconhecimento. O Darwin ele era chamado de naturalista naquela época, porque não havia o termo biólogo, correto? Certo tempo lá na Inglaterra, houve
uma necessidade, foram fazer uma viagem a bordo de um navio chamado SS Beagle. E naquela época, moçada, toda grande navegação, toda navegação que fosse circular o mundo, que fosse ir para muito longe, tinha que ter a bordo um naturalista, para que esse naturalista fosse relatando todas as informações biológicas que foram sendo descobertas ao longo da viagem, correto? Por exemplo, se pegar um peixe e esse peixe é venenoso, o naturalista iria relatar em algum lugar que esse peixe, determinado peixe assim, assim, assado é venenoso, ou que determinado organismo pode ser bom para o consumo, enfim, ele ia relatando o que ele ia vendo ao longo do mundo, beleza? Note que ele veio ao Brasil, passou em 2 lugares no Brasil, ele chegou na Bahia, passou aqui na região do Cabo Frio, e seguiu para a Argentina e foi e circulou o mundo, belezinha? Maravilhoso. Só que durante essa viagem toda, o Darwin ele teve algumas observações e deduziu algumas ideias. Primeira observação, ele notou que na natureza o número de indivíduos parentais é muito menor do que o número de descendentes. Quando ele analisa o número de filhotes de um casal e analisa a quantidade de casais, ele vê que tem muito mais filhotes do que indivíduos adultos. Beleza? Segunda observação, ele observou que apesar disso, no entanto, é fácil constatar que essa situação não ocorre de fato e que, na realidade, o tamanho das populações de elefante e de outras populações naturais se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo. Vou traduzir isso daqui para vocês. Quando ele passou na África, moçada, ele viu que não existia muitos predadores para os elefantes. Então, por que os elefantes não dominavam o planeta? Ele viu o seguinte, que mesmo nascendo mais elefantes e o elefante vivendo muito, cara, mesmo assim, havia uma estabilidade no número da população de elefante no planeta. E aí veio a primeira dedução. A dedução óbvia extraída dessas duas observações é que existe uma mortalidade entre os seus descendentes. Então ele foi o primeiro cara a dizer o seguinte, ó, nem todos os filhotes vai chegar ali na fase adulta. Então por isso que há essa diferençazinha entre número de filhotes e número de parentais, belezinha? A terceira observação dele, ele viu que existem diferenças, pequenas diferenças, entre os indivíduos de uma mesma população. Isso acontece na população humana, moçada. Olha só, dentro da população humana, a gente tem indivíduos loiros, indivíduos ruivos, morenos, castanhos, cabelo preto, tem indivíduos altos, baixos. Ele notou isso, que essa variedade também existia nos organismos vivos, correto? A segunda dedução dele foi o seguinte, que diante das 3 observações e da primeira dedução, é possível inferir que a mortalidade não ocorre ao acaso, não é algo aleatório, mas sim em função de diferenças individuais. Cara, isso foi a base, tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, foi a base para ele criar a sua teoria da seleção natural. Ele vai dizer o seguinte, quando ele chegou em Galápagos, ele observou isso bem mais claramente. Ele notou que naquele arquipélago, no arquipélago de Galápagos, existia um pássaro chamado tendilhão. Esse tendilhão existia de várias formas. E que em uma determinada ilha existia mais tendilhão de um jeito, e em outra ilha existia tendilhões de outro jeito. Mas note, cara, são pássaros que voam. Nada impede de um pássaro ir para o lado, ir para uma ilha, o pássaro da outra ilha vir para uma. Cara, eles podem voar livremente. Só que mesmo assim não era isso que ele observava. Ele observava que de acordo com as características daquela ilha, uma determinada variedade de pássaros preferiam viver naquela ilha. Show de bola? Graças a isso é que chega a teoria de Charles Darwin. Charles Darwin vai dizer que a espécie não era mais a expressão de um tipo perfeito, uma ideia perfeita, imutável dos seres vivos, correto? E disse também que o principal agente de modificação é a famosa seleção natural, que atua sobre a variação individual, sobre a variedade de cada um desses organismos. Entretanto, moçada, Charles Darwin, quando propôs tudo isso, ele também chegou a uma conclusão interessante. Ele viu que todos os organismos descendem de um ancestral comum. Se a gente for seguir a linha do tempo da evolução, a gente vai chegar no primeiro organismo vivo da Terra. Moçada, isso revolucionou. Ele tinha em mente, por ser um teólogo, ele tinha em mente que essa ideia ia bater de frente com a ideia da igreja.
Tanto é, moçada, que Charles Darwin, ele criou a sua teoria e demorou aproximadamente 30 anos para poder expor essa teoria para alguém, para poder expor isso à comunidade científica, porque ele sabia que a igreja não ia aceitar essa ideia de que a espécie humana veio originada de algum outro ser já vivente e que não foi Deus que nos criou. Beleza? Só que Charles Darwin, naquela época, foi tão ridicularizado que essa imagem aqui, ó, foi bem difundido nos jornais da época. É aquela imagem do chimpanzézinho que vai andando e virando ser humano. Aquilo ali também foi uma charge da época para ridicularizar o Darwin. Só que Darwin ele foi muito injustiçado, moçada, porque ele era um homem extremamente temente a Deus e que ele nunca disse que o ser humano veio do macaco. O que ele disse foi o seguinte, que devido à semelhança física entre o macaco, entre o chimpanzé e o homem, é óbvio, é lógico acreditar que a espécie ancestral, não estou falando aqui dos pais, dos avós, estou falando de espécie, a nível de espécie. A espécie ancestral era comum, era uma espécie ancestral que em um determinado momento foi ali sofrendo variações e a seleção natural foi selecionando até que formou o macaquinho, até que formou o ser humano, certo? A maior prova dessa ideia foi quando ele passou na Argentina. Quando ele passou na Argentina, moçada, ele notou os fósseis. Na nossa aula passada, nós vimos que o Darwin ele era fanático por fósseis. Quando ele passou na Argentina, ele viu o fóssil desse animalzinho aqui, ó, um animalzinho já extinto, e comparou com o do tatu atual. Note que eles são bem semelhantes. E Charles Darwin veio e falou exatamente isso, beleza? Vamos lá, meus amores, só para a gente recapitular. Qual vai ser a principal diferença entre o lamarckismo e o darwinismo? A principal diferença, meus amores, vai ser em como o ambiente vai atuar aí. Para o Lamarck, o ambiente era a causa das novas variações, era a causa da mudança, era ele que gerava essa mudança. Os animais se modificavam por causa dessa mudança, para agradar essa característica do meio ambiente. Já para Darwin, o meio ambiente vai selecionar as características mais favoráveis. Vamos voltar àquele exemplo da girafinha. Para o Lamarck, a girafinha esticava o pescocinho até alcançar a região mais alta, beleza? Para o Darwin, existia indivíduos de pescoço longo e já existia indivíduos de pescoço curto. O que Darwin disse é que os animais que tinham pescoço longo tinham uma maior facilidade para obter alimentos. Logo, a sua vida era mais fácil. Logo, deixava mais descendentes. E esses descendentes também tinham essa informação de pescocinho longo para ser pescocinho longo. Tranquilo até aí, meus amores? Detalhe extremamente importante. Acabei de inventar essa palavra. Meus amores, nem Lamarck, nem Darwin tinha ideia das transmissões genéticas de Mendel. O lance de azão, azinho, nenhum dos dois tinham essa informação, não havia essa informação. Até mesmo o termo mutação não existia. Os dois conseguiam ver que tinha determinada diferença, variedades. Para o Darwin chamou isso de variedades. Ele falou que a causa de modificações, mas ele não sabia, ele não soube explicar a mutação. Ele conseguia visualizar isso na natureza, visualizava a mutação, mas não soube explicar. Beleza? Show de bola? Amores, de aula. Não se esqueçam de fazer as atividades. Beijão, até a próxima.